Essa é uma aula normalmente que eu faço de lançamento do curso. O curso oficialmente ele vai começar dia 15 de agosto, né? Então temos mais um mês ainda para o início do primeiro módulo do nosso curso. E é um curso onde a gente aborda a farmacologia aplicada à odontologia. O nosso curso ele tem 8 módulos divididos em 8 terças-feiras, sempre às 8 horas da noite. Duração de cada aula entre 1h30 e 2 horas, em média, né? Essas aulas elas são ao vivo, sempre às 8 horas da noite de terça-feira, e elas ficam gravadas para o colega que está com a gente no curso assistir, rever quantas vezes quiser durante 6 meses. Né? Então, é bastante interessante essa possibilidade de vocês poderem ver, rever. Na última turma foi assim. Eu tinha falado 6 meses para a última turma, a gente acabou ficando quase um ano aí, né? Com os vídeos disponíveis, né? O vídeo parou de ser disponibilizado, acho que faz uns 15 dias só. Então, e vão surgindo as dúvidas, né? À medida que a gente vai vendo, vai revendo, as dúvidas elas vão surgindo, é normal e é bom que surjam essas dúvidas, tá? Só me confirme se está passando os slides aí, tá? Já estou num outro slide, não é mais o slide da capa. É... Também não está escutando nada? Vai para o Zoom, pessoal. No Zoom a gente vai poder ter uma qualidade melhor, né? Eu sou Guilherme Rodrigues, sou professor de especialização em endodontia da São Leopoldo Mandic, unidade de São Paulo e Campinas, tá? Faço parte da equipe Imersão Endo, do professor Gabriel Rocha Campos. Sou professor convidado também da equipe de endodontia do professor Marcos Frusoni, mestrado e especialização, né? Já tive a oportunidade de estar em um dos que eu considero um dos maiores congressos de endodontia da América Latina, que é o Dental Canal. Tive a oportunidade de estar lá por 3 vezes. Mas de tudo isso que vocês estão vendo aqui, o que mais eu tenho orgulho é isso aqui, ó. Eu sou dentista, pessoal. Eu estou ali na cadeira todo dia. Eu acho que isso, quando a gente vai tentar conversar, ou tentar ensinar, ou tentar discutir um caso clínico, isso daí faz total diferença, né? Eu sempre gosto de falar que existe o mundo dos livros, né? Onde está tudo bonitinho, tudo dividido por tópico, tudo organizado de uma forma didática, e existe a vida real, né? E na vida real, nem sempre o paciente vai se apresentar como aquele paciente do livro ou o paciente do New artigo Jersey. científico. What is her city in New Jersey? Então, é Ocean muito. Townships. Opa, Oh, tem okay. alguém aqui com Interesting. I live near. um áudio aberto. É o Carlos. Carlos, se puder só mutar teu áudio aí, valeu. É, Então a gente vai, a gente tem essa possibilidade de trazer essa experiência clínica, né, de mais de 20 anos de odontologia para os nossos cursos. Eu estou todo dia atendendo o paciente. Hoje eu estava no meu consultório atendendo o paciente. Então isso a gente vai tentar fazer nesse curso, aplicação clínica, né? Sou quase mestre em endodontia, né? Daqui 20 dias eu vou defender o meu mestrado. Vou ter o grato presente de ter o professor Eduardo Dias de Andrade, a minha banca examinadora, o professor Gabriel Rocha Campos, da São Leopoldo Mandic, e o meu orientador, o professor Marcos Frusoni, tá? Esse artigo a gente escreveu, obviamente, baseado na farmacologia, né? A gente testou 2 medicamentos, um anti-inflamatório e um corticosteroide, e avaliou em pacientes o aumento do sucesso anestésico em molares inferiores com pulpite. E a gente teve uma boa resposta, né? Tanto o anti-inflamatório que a gente usou, quanto o corticosteroide, aumentaram o índice de sucesso do bloqueio do nervo ocular inferior.
né? E também a gente acompanhou esse paciente depois por 6, 12, 24, 48, 72 horas para medir e para avaliar o índice de dor pós-operatória. A gente teve uma boa resposta também, tá? A gente vai apresentar esse trabalho na nossa defesa de mestrado em Campinas, tá? Nós estamos, então, na nossa 11ª turma do curso, que vai se iniciar dia 15 de agosto. A gente normalmente abre, agora eu tenho aberto somente uma turma por ano, né? Nesse método online. Eu poderia hoje, pessoal, falar com vocês sobre doenças cardiovasculares, tá? Eu poderia separar um caso, daqueles de livro, de um paciente com hipertensão, de um paciente que tem uma arritmia, talvez, e mostrar para vocês, ou sugerir para vocês, algumas formas de atender esse paciente, tá? Eu poderia também pegar um caso específico de insuficiência hepática ou insuficiência renal, né? O pessoal que está no Instagram, corre lá para o Zoom, qualidade muito melhor lá. Eu poderia pegar um pessoal com um paciente com insuficiência hepática, ou insuficiência renal, por exemplo, e partir para esse paciente e passar para vocês o passo a passo de como atender, né? Poderia pegar uma gestante, né? A gente fez uma live agora no sábado, falamos 1 hora sobre atendimento a gestantes, né? Eu tenho certeza que vocês aproveitariam bastante se eu partisse para essa linha de falar hoje sobre gestantes, tá? Para, pelo amor de Deus! Então, a gente teria várias opções de fazer essa aula, tá? Só que normalmente, eu estava falando com vocês, no consultório não é isso que acontece, né? No consultório o que acontece é exatamente isso aqui. É exatamente isso aqui. O paciente chega no consultório, preenche a anamnese, e pode ser que apareça uma medicação que a gente nunca viu na vida. Isso acontece comigo, tá? Não é porque eu me dedico um pouquinho mais a estudar a farmacologia, que de vez em quando não tem algum medicamento que apareça ali na minha frente que eu não tenho a menor ideia do que seja, tá? Isso acontece no consultório de vocês, com certeza, né? Às vezes o paciente põe na anamnese e é muito difícil quando aparece uma anamnese desse jeito, onde tem só uma coisa preenchida, né? Normalmente a gente tem 3, 4, 5 medicamentos, tem tratamento médico que o paciente está fazendo, tem paciente que é alérgico a 2, 3, 4 substâncias, né? Paciente que já foi submetido a uma cirurgia de pequeno ou grande porte, enfim. Paciente que teve reação à anestesia, teve alergia à anestesia, né? Mas nesse caso específico do consultório, apareceu esse medicamento. A gente às vezes não consegue nem ler direito o que está escrito, né? Esse medicamento ele chama Forazec, pessoal. Se eu estou no consultório e eu não sei o que é esse medicamento, o que eu faço imediatamente? Vocês também vão fazer isso, vocês vão para o Google, né? E a gente coloca ali Forazec Bomba. Dou enter no Google, aparece isso daqui, né? Aí eu vou ler lá, o formoterol é usado para tratamento de problemas respiratórios de asma, outras doenças respiratórias, enfim, tem todas as indicações aí do Forazec. E já me chama a atenção, então, que o Forazec ele pode ser um medicamento utilizado no tratamento de asma. Ó, talvez eu esteja frente a um paciente que tem asma. Pode ser que seja um tratamento um paciente que faça tratamento para bronquite. Pode ser ainda um paciente que tem um problema de enfisema pulmonar. Então, eu já sei que esse paciente que está usando a Forazec, ele tem alguma alteração na parte respiratória. Tá? Então, essa informação, só de eu saber para que serve a medicação, eu já tenho essa informação. Essa anamnese de papel, ela é
ótima para isso, para dar essas informações iniciais para a gente, né? Normalmente o meu paciente, ele preenche essa anamnese lá na sala de espera, né? Depois ele já entra na minha sala com a anamnese preenchida, e aí ele lá na minha frente e eu com a anamnese na mão, a gente faz o que o professor Eduardo de Andrade chama de anamnese dirigida, tá? O que é uma anamnese dirigida? Eu vou questionar o paciente baseado nas informações que eu tenho ali na minha anamnese escrita, tá? Então, o Forazec, eu já começo a perguntar para o paciente se ele está em tratamento, mesmo ele tendo colocado aqui, deixado em branco ali na anamnese, né? E começo a perguntar se ele tem algum tipo de doença respiratória, tá? Essa anamnese e as perguntas que normalmente, aquelas perguntas chaves que normalmente a gente faz na anamnese, fazem parte da nossa primeira aula, que vai ser no dia 15 de agosto, que a gente vai discutir conceitos farmacológicos, avaliação sistêmica do paciente, anamnese, né? Normalmente a gente pega aquelas anamneses que pergunta para o paciente, já teve febre reumática, tem sopro, já fez alguma cirurgia de grande porte, possui diabetes, possui elevação de pressão alta. E muitas vezes a gente faz algumas perguntas para o paciente, torcendo para ele falar não, porque se ele falar sim, a gente talvez não saiba o que fazer e não sabe nem por que está perguntando, né? Às vezes a gente tem aquela anamnese que a gente pegou de modelo ou da faculdade ou de algum amigo que deu para a gente, e tem um monte de pergunta nessa anamnese que a gente não tem a menor ideia para que serve, tá? E nessa aula do dia 15 de agosto a gente vai dissecar essa anamnese. Nós vamos ver parte por parte dessa anamnese e o que é importante e o que não pode faltar numa anamnese, tá? Conversando então com o paciente me relata que tem asma. Então eu estou frente a um tratamento odontológico que eu vou precisar fazer, né? Não vou entrar nem no tipo de tratamento que eu vou fazer, eu não sei se eu vou fazer uma restauração, eu não sei se eu vou fazer uma endodontia, eu não sei se eu vou precisar tirar um terceiro molar incluso, se eu vou fazer alguma coisa estética no paciente, se eu vou partir para a parte periodontal, eu não sei o que eu vou fazer nele, tá? Mas eu sei que, independente do que eu for fazer, eu tenho que levar em conta que esse paciente ele faz tratamento para asma, tá? E quando o paciente faz tratamento para asma, o primeiro cuidado que eu vou ter que ter com esse paciente é em relação aos anestésicos, tá? Eu vou ter que ter bastante cuidado em relação aos anestésicos. A gente vai falar só sobre anestésicos no dia 22 de agosto, tá? As soluções anestésicas, elas fazem parte da nossa aula no dia 22 de agosto, um módulo inteiro, 2 horas e meia, aqui falando com vocês só sobre soluções anestésicas, tá? Mecanismo de ação, como que a gente escolhe a solução anestésica, função dos vasos constritores, quando que o vaso constritor ajuda, quando que o vaso constritor pode atrapalhar, né? Algumas reações adversas, principalmente alergia, né? E alteração de pressão do paciente são causas comuns de alterações sistêmicas, de alterações que os anestésicos podem induzir, né? Então, a gente vai falar sobre bastante coisa sobre anestésicos, mas para esse paciente que tem asma, tá? Eu tenho que saber que paciente com asma tem 8 vezes mais chances de serem alérgicos aos bisulfidos. Por que eu tenho que saber isso, tá? Todo anestésico local que tem adrenalina, os fabricantes eles vão colocar dentro do tubete um bisulfito. A adrenalina, ela é uma substância que ela se oxida com muita facilidade, né? E para retardar ou para evitar essa oxidação, os fabricantes eles colocam dentro do tubete anestésico uma substância chamada bisulfito, que é um antioxidante. A gente sempre tem que lembrar que dentro daquele tubete anestésico, eu não tenho só o anestésico e o vasoconstritor. Eu tenho um monte de substâncias. Eu posso ter, nesse caso, um antioxidante, eu posso ter um antimicrobiano, eu tenho o sal anestésico, né? Eu tenho o vasoconstritor, e tudo isso eu vou injetar no meu paciente. Tá? E sempre que eu tiver adrenalina,
adrenalina, eu vou ter o bisulfito nessa solução anestésica. O bisulfito, ele é um potente indutor de alergia em algumas classes de pacientes, tá? E o paciente asmático, ele tem 8 vezes mais chance de ser alérgico a esse bisulfito. Em média, 1% da população geral é alérgica aos bisulfitos. Os pacientes asmáticos, eles têm 8 vezes mais chances de serem alérgicos ao bisulfito. E se o paciente asmático for alérgico ao bisulfito, eu tenho que evitar todos os anestésicos que tenham adrenalina, todos os anestésicos que tenham noradrenalina. Então, uma articaína eu não vou poder usar nesse paciente, porque tem adrenalina. Uma lidocaína eu não vou poder usar nesse paciente, porque tem adrenalina também. Eu vou ter que optar ou por uma mepivacaína sem vaso, ou por uma prilocaína com florexina, tá? Mas como que eu vou descobrir se o paciente é asmático faz parte desses pacientes que têm alergia aos bisulfitos? Os bisulfitos, eles, como eu falei para vocês, eles são conservantes, que eles estão presentes em alguns alimentos embutidos. Então, se o paciente tem alergia à salsicha, provavelmente ele vai ser alérgico ao bisulfito. Se o paciente tem alergia à cerveja, provavelmente ele vai ser alérgico ao bisulfito. Se o paciente tem alergia a vinho, provavelmente ele vai ser alérgico ao bisulfito. Então, sempre que eu estiver conversando, estiver entrevistando na minha anamnese, um paciente que relata para mim que faz tratamento de asma ou que tem crises de asma, eu tenho que investigar os bisulfitos, tá? Todo anestésico que tem articaína, todo anestésico que tem articaína não, que tem adrenalina, todo anestésico que tem noradrenalina, ele vai ter o bisulfito, tá? Então, no paciente asmático é fundamental investigar a parte de alergia alimentar. Doutor, eu tenho alergia a vinho, provavelmente é alérgico ao bisulfito, eu vou evitar esses anestésicos que vocês estão vendo. Doutor, eu não tenho alergia a nada, eu como de tudo, eu bebo de tudo, eu posso usar qualquer anestésico que tenha adrenalina nesse paciente. Tá? Então, paciente asmático, investigue alergia alimentar. Se ele tiver alergia a qualquer componente que tenha os bisulfitos, as nossas opções vão ser a mepivacaína sem vaso, prilocaína sem vaso. Todos esses slides que vocês estão vendo, eles fazem parte do nosso módulo de anestesiologia. Se não me engano, é o módulo 2 do nosso curso. Tá? Então, no paciente asmático, que eu tenho uma alergia alimentar, ou melhor, eu não tenho alergia alimentar, eu posso usar o que eu precisar nele. Né? Se eu quiser usar articaína com epinefrina, eu posso. Se eu quiser usar lidocaína com epinefrina, eu também posso. Porém, se é um paciente asmático que fala para mim que tem alergia a alimentos principalmente embutidos, eu vou evitar articaína, eu vou evitar qualquer anestésico que tenha epinefrina, que tenha adrenalina, que tenha noradrenalina, e vou partir para mepivacaína sem vaso ou para prilocaína com felipecina. Tá? Então, olha como a gente já começa a raciocinar, e durante o nosso curso a gente faz em algumas aulas esse mapa mental, eu acho muito útil isso, né? Para treinamento. Obviamente que durante uma consulta eu não vou parar e fazer um mapa mental, mas durante um planejamento eu posso fazer, né? Isso aqui no começo é um pouquinho mais complicado, mas depois fica tão automático que a gente vai com é um mapa mental mesmo, a gente faz na nossa cabeça. Isso pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. A gente vai com a prática fazendo isso de uma forma até que automática, tá, pessoal? Ok, já sei o que eu vou usar em relação a anestésico nesse meu paciente. Tá? Já tenho ali decidido qual vai ser o melhor anestésico para aquele tipo de situação. Eu posso pensar em entrar com ansiolítico no paciente. Tá? Eu posso precisar usar um ansiolítico, né? Para quem tem asma, e quem tem asma sabe do que eu estou falando, uma das causas de crises asmáticas é o estresse. Né? Um paciente que passa por um estresse, ele tende a ficar muito mais propenso a ter uma crise de asma na nossa cadeia. Tá?
E no nosso terceiro módulo, dia 29 de agosto, a gente vai falar só sobre sedação medicamentosa bioral. Normalmente, para sedação medicamentosa, a gente usa medicamentos da classe dos benzodiazepínicos, né? Então, a gente vai ver qual é aquele paciente que pode se beneficiar de uma sedação medicamentosa. A gente vai ver o quão seguro é fazer uma sedação medicamentosa. A gente morre de medo dos benzodiazepínicos, porque eles são medicamentos de tarja preta, né? E a gente vai passar para vocês, nesse terceiro módulo, protocolos bastante práticos para a gente aplicar diretamente no nosso consultório, tá? Então, nesse paciente que tem crise de asma, talvez seja interessante passar uma sedação para ele, né? Se eu sedar esse paciente, deixar ele mais relaxado frente ao procedimento, e muitas vezes o paciente vem com medo da consulta, né? Ele quer estar em qualquer lugar, menos no nosso consultório, né? Então, eu posso sedar esse paciente através da indicação da sedação, que não é só para paciente extremamente ansioso, né? A sedação, ela tem algumas indicações bastante interessantes. Toda vez que eu vou fazer uma intervenção muito invasiva, eu posso pensar numa sedação. Após traumatismo, eu posso pensar numa sedação. Doenças cardiovasculares, eu posso pensar numa sedação. A sedação, ela ajuda a controlar a pressão arterial do paciente, ajuda a prevenir convulsões, e para o nosso paciente que tem crise de asma, ela ajuda a prevenir crise de asma na cadeira. Olha que interessante. Então, a gente pode lançar mão de uma sedação, que além dos efeitos sedativos, elas diminuem o fluxo salivar, o que é ótimo para a gente, e também diminui o reflexo de vômito. A gente pode usar a sedação para aqueles pacientes que têm um pouquinho mais de dificuldade, às vezes, de fazer uma radiografia em relação à ânsia, né? Ajuda a controlar a pressão arterial, ajuda a prevenir crise de asma, ajuda a prevenir convulsões, isso daqui tudo já passei para vocês. O nosso foco aqui é o nosso paciente asmático, tá? E pacientes ansiosos, eles tendem a sentir mais dor durante o procedimento, né? Esse trabalho é bastante interessante, um trabalho recente, de 2020, do Murilo Benítez, publicado na International, que é uma revista ali, é a mais importante, sem dúvida nenhuma, da neurologia. Esse trabalho avaliou pacientes ansiosos e pacientes que não demonstravam ansiedade. Os dois grupos de pacientes foram anestesiados, passaram pelo procedimento, e os pacientes que foram classificados como de alta ansiedade, eles relataram que o procedimento foi mais desconfortável, né? Então, a ansiedade, ela tem um papel importante no tratamento do paciente, tá? Então, para esse paciente asmático, eu posso pensar em midazolam, que seria uma medicação de primeira escolha para fazer uma sedação medicamentosa via oral. A posologia do midazolam são 15 miligramas, meia hora antes do procedimento, mas vou dar uma dica para vocês. 15 miligramas é muito provável do paciente dormir na cadeira, tá? E dependendo do procedimento que eu vou fazer, é totalmente desvantajoso para a gente que o paciente durma. Então, normalmente, o que é muito interessante? Meio comprimido, né? 7,5 miligramas para o paciente. O paciente não vai dormir, mas ele vai ficar muito mais relaxado, tá? E vai passar pelo procedimento odontológico, no caso, o nosso paciente que tenha um problema de asma, com uma chance muito pequena de ter uma crise de asma na nossa cadeira, tá? Cuidado que a gente tem que ter com o midazolam é não deixar o paciente ir embora sozinho depois. Por mais que a duração do efeito seja de 1 a 2 horas, nunca dispensem um paciente que usou sedação medicamentosa bioral sozinho. O paciente obrigatoriamente tem que estar com um acompanhante para ir embora, tá? Então, nesse paciente asmático, eu vou pensar, talvez, no midazolam
meio comprimidinho, meia hora antes do procedimento. Tá? Então, eu já anestesiei meu paciente, né? Antes de anestesiar, eu já dei a sedação para ele, meia hora antes do procedimento. Vou evitar ter as contraindicações aqui dos ansiolíticos, né? Mas esse paciente que também está asmático, eu posso precisar medicar ele em relação à dor, né? Eu posso ter algum impedimento de fazer o procedimento naquele momento, que eu vou ter que medicar o paciente, ou eu posso passar uma medicação para ele pós-operatória, tá? E eu vou ter que saber se esse paciente asmático tem alguma restrição em relação a analgésicos e anti-inflamatórios, né? Dia 19 de setembro, no nosso curso, a gente vai ter um módulo inteirinho somente sobre corticosteroides, analgésicos, anti-inflamatórios não esteroidais. Então, a gente vai ver sobre nimesulida, cataflam, voltaren, decadron, dipirona, tramal, o que vocês imaginarem de medicações para controle de dor, a gente vai ter nesse módulo, dia 19 de setembro, tá? E no dia 3 de outubro, a gente vai aplicar esse conhecimento farmacológico nos pacientes com alterações sistêmicas. Como que eu medico para dor no paciente com problema cardiovascular, um paciente diabético, um paciente que tem problema em rim, problema fígado, uma paciente gestante, né? Pacientes que usam bifosfonatos, quais os cuidados que eu vou ter que ter, né? Dia 3 de outubro, a gente vai ter um módulo dedicado só para esse tipo de situação. Para eu entender a ação de anti-inflamatórios e de medicamentos para controle de dor, eu tenho que saber como que a dor se origina, o que que causa essa dor, né? Toda vez que eu tenho um trauma, uma pulpite, um abscesso, um problema periodontal, um abscesso periodontal, um dente incluso que está causando dor, eu sempre vou ter um trauma tecidual. Toda vez que eu tenho um trauma tecidual, eu tenho morte de células. Eu tenho células do meu tecido que são necrosadas. E eu tenho que saber que na periferia dessas células, eu tenho uma substância chamada fosfolipídio. Esses fosfolipídios são liberados conforme as células vão morrendo. E existe uma enzima que o nosso organismo produz, chamada de fosfolipase A2, que transformam ou convertem esses fosfolipídios em ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico ele é bastante instável, ele sofre uma série de oxidações, eu não vou passar para vocês aqui a cascata do ácido araquidônico, mas o importante é a gente saber que esse ácido araquidônico ele pode ser degradado por duas enzimas, que é a lipoxigenase e a ciclooxigenase, originando os mediadores químicos da inflamação. Então, a partir de um trauma tecidual, seja ele qual for, eu vou ter mediadores químicos da inflamação que vão estimular o processo inflamatório. Tá? Esse é o primeiro ponto. Depois que eu tenho a formação dessas prostaglandinas, dessas prostaciclinas principalmente, eu vou ter uma vasodilatação do tecido. No local inflamado, os vasos sanguíneos, eles aumentam de calibre para tentar trazer mais células de defesa para essa região agredida. E não é só a vasodilatação que acontece. Esses vasos, eles ficam mais permeáveis. Então, eu tenho uma facilidade da saída de células do sangue para os tecidos. Né? Essas células do sangue, esses leucócitos, essas células brancas ali do sangue, eles tentam fagocitar toda aquela parte necrótica tecidual e vai gerar um edema. Eu tenho um acúmulo de líquido na região. Por isso que eu tenho um abscesso. Por isso que eu tenho uma pulpite, né? Pulpite é acúmulo de sangue ali dentro da polpa. E esse acúmulo de sangue, ele comprime as terminações nervosas, né? Ao mesmo tempo que essas prostaglandinas, elas estimulam toda essa cadeia inflamatória gerando edema, elas também atuam sobre os receptores de dor, deixando esses receptores de dor, essas células nervosas, muito mais sensíveis.
Agora vocês imaginam esse edema comprimindo esses receptores de dor, a dor do paciente fica muito maior. Toda vez que eu penso, vou voltar aqui para vocês, no anti-inflamatório, os anti-inflamatórios eles vão inibir a ciclooxigenase. Nimesulida inibe ciclooxigenase. Cataflã inibe ciclooxigenase. Ibuprofeno, que é o Advil, inibe ciclooxigenase. Paracetamol, que é o Tilenol, inibe ciclooxigenase. Só que a inibição dessa ciclooxigenase, ela tem um efeito bom, que é reduzir a dor, mas ela também tem efeitos colaterais, que a gente vai discutir no nosso curso, em relação à pressão arterial, em relação à proteção da mucosa gástrica, em relação à função renal. Então, é muito perigoso eu usar medicamentos que atuem na inibição da ciclooxigenase, principalmente por longos períodos de tempo. Eu posso interferir na pressão arterial do paciente, eu posso interferir na função renal, eu posso interferir, eu posso gerar uma úlcera estomacal. Então, é muito perigoso. A gente vai ver também no nosso curso que os corticosteroides, eles atuam inibindo a fosfolipase A2. Então, eu estou atuando no processo inflamatório sem mexer com ciclooxigenase. E os corticosteroides, principalmente o Decadron, que ele tem uma meia-vida de mais de 50 horas, eu consigo usar com uma dose única e ser muito mais efetivo que um anti-inflamatório não esteroidal. Principalmente, o meu objetivo é prevenção de dor. Então, eu aumento a segurança do paciente, expondo ele a menos efeitos colaterais, utilizando um corticosteroide. Se eu voltar para esse outro quadrinho aqui, toda vez que eu uso uma dipirona, um analgésico de ação periférica, eu não mexo na cadeia inflamatória. Mas eu deixo esses receptores de dor, que estavam muito sensíveis à captação do estímulo doloroso, eu deixo eles mais resistentes a essa captação de estímulo nervoso. Então, eu estou encostando aqui, está inflamado, estou encostando, está doendo. A partir do momento que eu administro dipirona no paciente, eu encosto com a mesma força e o paciente ou não sente dor ou vai sentir muito menos dor. Porque os receptores de dor estão menos sensíveis aos estímulos dolorosos. Então, para esse paciente, principalmente que tem asma, onde eu devo evitar qualquer tipo de anti-inflamatório não esteroidal, eu sempre vou pensar numa dexametasona antes e numa dipirona na cadeira, antes da anestesia passar. Muito provavelmente, independente do tipo de procedimento que eu vá fazer para o paciente, se eu der uma dexametasona antes e se eu der uma dipirona antes da anestesia passar, o paciente em casa, ele não vai precisar de nenhum tipo de complementação medicamentosa. Esse protocolo aqui é um dos mais seguros que existem, obviamente, situando os pacientes que têm alergia de pirona, né? Mas é um dos mais seguros que existem em grande parte das situações. Então, para o meu paciente com asma, dexametasona 4 miligramas, antes do procedimento, dipirona 500 miligramas ou 1 grama na cadeira, antes da anestesia passar. E pode ser que esse paciente precise de antibiótico, né? Existem algumas situações, e a gente vai ter um módulo inteirinho sobre antibióticos no nosso curso, né? Onde a gente vai conversar e vai falar as principais indicações, os tipos de antibiótico, quando o antibiótico ele deve ser usado, quando o antibiótico ele pode prejudicar mais do que ajudar, profilaxia antibiótica, a gente vai falar bastante também, tá? Tudo com literatura mais atual que existe, tudo com as últimas diretrizes, tanto da antibiótico-terapia terapêutica, quanto da antibiótico-terapia profilática, tá? E tem bastante novidade, principalmente em relação à clindamicina, que a gente vai falar no nosso curso, tá? Mas para esse paciente que eu vou precisar, talvez, utilizar um antibiótico,
eu preciso saber a indicação, né? E esse trabalho do Peter Lockhart, que é o papa da antibiótico terapia, eu tive a oportunidade de estar com o professor Peter em 2018 lá na USP, onde a gente conversou e eu tirei muitas das dúvidas que eu tinha sobre antibiótico terapia, e ele que comanda as diretrizes do que a gente usa no consultório, e esse artigo ele separa com intervenção e sem intervenção. Quando eu tenho a possibilidade de fazer uma intervenção no paciente, a minha conduta em relação aos antibióticos é uma. Quando eu vou ter que orientar esse paciente à distância, a minha conduta em relação aos antibióticos é outra. E a gente vai ver isso, e hoje em dia com o receituário digital ficou muito prático a gente trabalhar dessa maneira também, quando o paciente não tem, por algum motivo, não tem a possibilidade de estar na nossa frente ali, a gente às vezes vai ter que orientar, vai ter que medicar à distância, né? Se eu precisar de antibiótico nesse paciente que tem asma, a primeira escolha é a amoxicilina 500 miligramas. Tá? De 8 a 8 horas, 3 a 5 dias no nosso curso, a gente vai explicar também o porquê que a gente não está usando. Não é que a gente não está usando, a literatura não recomenda mais que se use por 7 dias, né? Há muito tempo já. Mas muitos colegas são pegos de surpresa quando eu dou essa informação, né? Entrando sempre com dose de ataque. Essa dose de ataque ela tem um porquê de acontecer, tá? Então a gente tem, se for necessário, antibióticos à disposição para esse paciente asmático. Então, vocês vejam que, baseado numa situação clínica do consultório, a gente abre o leque, né? E nós temos aí bastante, de uma forma bastante didática, como que a gente faz um raciocínio clínico baseado na literatura e baseado também na nossa experiência clínica, tá? Do que eu posso precisar para esse paciente, baseado no problema que o paciente tem, de ordem sistêmica, e baseado também no procedimento que eu vou fazer, né? Esse é um exemplo que eu trouxe para vocês de como a gente raciocina e como que a gente conduz cada módulo do nosso curso, tá? Nosso curso ele vai ser dividido, como eu falei para vocês, em 8 módulos, né? Dia 15 de agosto a gente vai ter os conceitos básicos e anamnese. 22 de agosto a gente vai falar só sobre anestésicos locais, tá? 29 de agosto a gente vai falar sobre sedação via oral. 12 de setembro a gente vai falar só sobre antibióticos. 19 de setembro, medicamentos para controle de dor. 26 de setembro, interações medicamentosas. Até que ponto aquele medicamento que eu vou administrar para o paciente, ele pode atrapalhar aquele outro medicamento que o paciente usa por causa do problema sistêmico dele. Né? Então, eu tenho que saber que muitas vezes eu vou dar uma química, que é um remédio, que vai misturar com outra química, que é aquele medicamento que o paciente já toma. Então, eu vou ter que ter esse cuidado na parte de interações medicamentosas. Dia 3 de outubro, a aula é dividida só sobre atendimento a pacientes sistemicamente comprometidos. A gente vai pegar, por exemplo, gestante. O que eu posso usar de... Muito parecido com o que a gente fez com um paciente com asma aqui, né? O que eu posso usar em relação a antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, sedação, anestesia. Paciente com problema cardiocirculatório, o que eu posso usar em cada tipo de situação? Paciente com problema de diabetes, paciente com problema renal, enfim. E as aulas ficam gravadas por 6 meses para vocês verem e reverem quantas vezes vocês quiserem. Nesse módulo, nesse curso, a gente está pondo essa novidade, que no outro curso fez bastante sucesso, que foi a aula de técnicas anestésicas. Eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui para vocês. A gente usa esse atlas aqui para fazer a aula de técnicas anestésicas, né? Aonde a gente tem a possibilidade, com esse assistente virtual, de mostrar para vocês, ó, eu consigo, por exemplo, ó, vou aproximar um pouquinho mais, eu consigo, por exemplo, mostrar para vocês, com detalhes, ó, o nervo alveolar inferior, aonde que ele entra, ó. Peraí, que eu vou mostrar direitinho para vocês aqui.
Eu consigo mostrar, ó, o alveolar entrou, o alveolar inferior entrando aqui no ramo mandibular, né? Eu consigo mostrar para vocês com esse assistente virtual que o alveolar inferior, ele é o nervo que vai inervar todos os dentes inferiores de uma M arcada, né? Eu consigo mostrar para vocês que o alveolar inferior, ele tem uma ramificação chamada de nervo miloioide, que é um nervo que se origina aqui do alveolar inferior, ó, ele se divide aqui nessa porção antes do alveolar inferior entrar aqui no ramo mandibular, e é um dos responsáveis pelo insucesso anestésico de molares inferiores com pulpite, né? Eu consigo mostrar para vocês que a gente tem o nervo lingual que está ali no meio do caminho, ó, quando eu vou anestesiar o alveolar inferior, ele está na frente do alveolar inferior, que é o principal nervo responsável pela parestesia. Então, aqui na técnica anestésica, a gente vai ver bem isso aqui. Então, eu consigo, com esse assistente virtual, mostrar para vocês muita coisa interessante. Tá, pessoal? Vou aproveitar também, vou mostrar para vocês, eu já tinha deixado até separado aqui, a nossa plataforma de cursos, de aulas online. Eu vou abrir do ano passado, só para vocês verem. A gente separa no nosso curso por módulos, né? Então, os vídeos das aulas ficam disponíveis aqui para vocês verem e rever quantas vezes quiserem. E a gente tem também o pré-curso. Antes de começar o curso, eu disponibilizei para a turma passada, foram 15 vídeos, né? Bônus, além dos vídeos, são todos vídeos gravados, né? E eu vou ter um pouquinho mais esse ano para disponibilizar para vocês. Esse ano, se eu não me engano, tem em torno de 18 a 20 vídeos. Mas as aulas ficam gravadas todas nessa plataforma, né? Eu tenho a possibilidade de colocar artigos científicos que foram citados na aula, ó. Artigos da asa da classificação do paciente, asa 1, asa 2, asa 3. Então, a gente tem tudo isso na nossa plataforma de curso online. Vocês vão ter acesso a isso por 6 meses após o término do curso, tá? Além disso, a gente tem um grupo exclusivo de WhatsApp. Num primeiro momento, esse grupo de WhatsApp vai ser só para os alunos que estão matriculados nesse ano de 2023. Assim que terminar o curso, assim que finalizar o curso, esses alunos, eles migram para o nosso grupo de WhatsApp de ex-alunos, tá? E esse grupo de WhatsApp de ex-alunos, ele é muito legal, porque muitas vezes os colegas têm dúvidas, os próprios nossos ex-alunos já tiram as dúvidas. Então, obviamente que eu estou sempre acompanhando, estou sempre ali vendo o que está acontecendo, né? Mas muitas vezes, quando eu vou responder, a dúvida já está respondida por outro colega. Então, é bastante interessante, que às vezes você está com o teu paciente na cadeira, você manda lá no grupo, você já tem a resposta. A gente tem disponibilização dos artigos todos que foram citados nas aulas. As aulas ficam gravadas por 6 meses. 30 aulas bônus gravadas. Eu tinha falado de 18 a 20, a gente vai ter mais de 30 aulas bônus gravadas, tá? E o pagamento ele pode ser feito através da plataforma em até 12 vezes. Pessoal, pelo amor de Deus, é um cinema que vocês deixam de assistir por mês. Vocês vão ter um curso que vocês vão levar para o resto da vida. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando vocês fazem um curso sobre um material, um instrumento novo, você não sabe nem se daqui 5 anos vocês vão estar usando esse material. Quando vocês fazem um curso sobre uma tecnologia nova, vocês não sabem nem se essa tecnologia vai vingar aqui para frente, ou se vai cair em desuso, ou se vai vir uma outra tecnologia e vai substituir isso. Quando vocês fazem um curso, por exemplo, sobre farmacologia, que é esse curso aqui que eu estou mostrando para vocês, é uma coisa para a vida, pessoal. Para a vida. Que isso daqui não muda. Aparecer um medicamento novo, ele vai ser classificado como um anti-inflamatório, um analgésico, um antibiótico.
E normalmente os usos são os mesmos, pessoal, não tem muita dúvida. Independente da especialidade que você pratique no consultório, é uma coisa que você vai levar para a vida de vocês, tá? Então é realmente um investimento único. Vocês não vão ter que fazer esse curso daqui 5, 6 anos para fazer uma reciclagem, tá? Todos os nossos alunos, e essa apostila faz um sucesso danado, eles recebem no dia seguinte, após o término do curso, uma apostila digital com todo o conteúdo do curso. Aí eu sei que tem gente que gosta de ficar anotando, tem gente que gosta de fazer print, tirar foto dos slides, ok, mas para aquela pessoa aqui que só quer assistir o curso, que quer se concentrar no que está vendo, está tudo escrito depois, pessoal. Todos os protocolos, tem um capítulo especial ali nessa apostila sobre protocolos em odontopediatria, né, que a gente tem muita dificuldade, às vezes, de fazer essa conversão de doses de medicamentos por odontopediatria, né? Então, eu convido vocês a fazer esse curso. Os tópicos aqui da nossa apostila, né? Ó, capítulo 1, introdução, capítulo 2, antibióticos, anestésicos locais, sedação, controle de dor, interações medicamentosas, tabela de pediatria. É uma apostila com quase 100 páginas, pessoal. É uma apostila com quase 100 páginas, tá? E eu deixo aqui o QR Code do nosso curso. Depois, acabando aqui a aula, eu já vou colocar o link lá na bio, tá? Para quem tiver algum tipo de dificuldade, não está conseguindo o link, manda um WhatsApp para mim, eu vou deixar o meu número do WhatsApp aqui, tá? Deixo aqui meus contatos, tá? O meu Instagram, meu telefone, qualquer dúvida que ficou, manda mensagem para mim, a gente vai falando, tá? E se tiver alguma pergunta aqui, a gente consegue responder, tá? A Elizabeth já foi nossa ex-aluna, falando aqui que o nosso grupo de WhatsApp, ele é maravilhoso e realmente é bastante interessante. Tá bom, pessoal? Então eu agradeço vocês,